Pegue a sua Bíblia e vamos lá, Salmo de número 55, a partir do primeiro versículo, amém? É uma oração de um homem que se sente perseguido, é a oração de um homem que se sente angustiado, deprimido, perseguido. Primeiro versículo diz assim: ouve minha oração, ó Deus, ouve minha oração, ó Senhor meu Deus, não deixes de atender o meu pedido. Por favor, não deixe de atender o meu pedido. Escuta-me. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. A perseguição das pessoas mal intencionadas me esmagam. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Então, com raiva de mim, eles me odeiam. Ouve a minha oração, me guarda, Senhor, me protege, me livra das minhas aflições, Senhor, porque gente maligna estão me cercando, gente maligna estão me cercando. Me guarda, Senhor, me liberta, Senhor, me ajuda, me fortalece, porque eu estou rodeado de pessoas mal intencionadas, de pessoas malignas. Por favor, me guarda, Senhor. Eu tremo de medo quando eu sei que essas pessoas malignas estão ao meu redor. Verso 4, o meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Meu Deus, se eu tivesse asas, como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Se eu pudesse sair daqui, se eu pudesse sair daqui rapidamente. Eu voaria para o deserto, eu me esconderia da tempestade. Ó Senhor meu Deus, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, aquilo que eles combinam de noite, aquilo que eles combinam no secreto dos seus aposentos. Ó Senhor, espalha e destrói, ouça a minha oração, Senhor. Espalha e destrói os conchavos dos meus inimigos. Vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite, eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-as de crimes e de maldade. Por toda parte a destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim, não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega, meu amigo íntimo. Conversávamos com toda liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Se fosse um inimigo estranho, se fosse alguém com um selo de inimigo na cara, não seria tão mal. Mas não. São inimigos ao meu redor, são inimigos junto de mim, são aqueles que comem no mesmo prato. Jesus vai pegar esse texto, esse Salmo 55, e vai usá-lo mais tarde para falar de Judas. Porém foi você mesmo, meu companheiro, meu colega, amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Aí fica difícil para o salmista. Se fosse um inimigo com um selo na testa, se fosse um inimigo declarado como inimigo, se fosse um adversário declarado como inimigo, eu suportaria ainda mais, eu não reclamaria tanto. Mas é um amigo íntimo, é alguém que ia no templo comigo, é alguém que adorava o mesmo Deus comigo, se levantou contra mim o seu calcanhar, disse Jesus. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Aí fica difícil. Então ajuda-me, ó Senhor. Livra-me, ó Senhor. Socorre-me, ó Senhor. Esse meu adversário íntimo, esse meu inimigo íntimo, este meu inimigo íntimo é o que me causa pânico. Porque ele sabe todos os meus detalhes, ele conhece cada detalhe da minha vida. Esses inimigos íntimos,
Esses inimigos que comem conosco no mesmo prato, esses conhecem cada detalhe, cada princípio, cada pedacinho da nossa vida. Por isso eu peço ajuda, Senhor. Eu queria ter asas como as pombas para voar para longe daqui. Para voar para longe daqui, eu fugiria para bem longe. Eu moraria no deserto, bem depressa procuraria achar um lugar seguro. Porque, meu Deus, aqui, o meu próprio amigo, ou seja, meu inimigo íntimo, meu inimigo próximo, se levantou contra mim. Aquele que comia comigo no prato, aquele que adorava o mesmo Deus comigo, aquele que adorava o mesmo Deus comigo se levantou contra mim. Eu estou apavorado. Eu estou apavorado porque eles conhecem tudo de mim. Que a morte, ele chega a dizer assim, ó, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus o Senhor, pedindo ajuda. Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida, eles não temem a Deus. O meu amigo companheiro, é o refrão, atacou os seus próprios amigos e quebrou a promessa. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos, quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras deles eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras deles eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Amém, irmãos? Amém, queridos? Que você possa clamar a Deus. Eu chamo a Deus o Senhor. Porque nós temos dois tipos de inimigos. Os inimigos declarados, Satanás, por exemplo. Nós temos os inimigos selados, declarados, esclarecidos. E nós temos os inimigos disfarçados. Quais são os piores? Ou melhor, qual é o pior? O inimigo claro, esclarecido. O inimigo que está claro que é inimigo, ou inimigo disfarçado. Qual é o pior inimigo, meu irmão? Qual é o pior inimigo? É isso que ele está falando. Mas o que nos importa é que é o seguinte: mas eu chamo a Deus o Senhor. Eu peço ajuda a Deus o Senhor e Ele me salva. Não importa se o seu inimigo é um inimigo declarado, é um inimigo sem maquiagem, é um inimigo declarado, ou se o seu inimigo é o pior que existe, que é o falsificado, o dissimulado, aquele que é inimigo íntimo. Não importa. O que importa para nós aqui nesse salmo é o seguinte: eu chamo a Deus o Senhor, e o Senhor me dá ajuda e me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Porque existem adversários que nos causam mais pânicos. Tá ouvindo? Existem inimigos que nos causam mais males. Existem inimigos que nos causam mais angústia. Os inimigos declarados não causam tantos males assim, mas os inimigos disfarçados, dissimulados, esses causam muito mais males. Você está compreendendo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Então que você possa recorrer como o salmista recorreu, que você possa seguir o exemplo do salmista. Qual é o exemplo? Eu chamo, eu clamo a Deus o Senhor, e o Senhor me ajuda, o Senhor me socorre, Ele me salva. De manhã ao meio-dia e à noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve, Ele me traz são e salvo, Ele me deixa são e salvo. Queridos, que você tem inimigos declarados, você tem. Que você tem inimigos disfarçados, você tem. Escuta bem, que você tem inimigos declarados, vocês têm. Que vocês têm inimigos dissimulados, disfarçados, vocês têm. Mas a grande questão é, não olhem para eles. Saiba deles, saiba que você tem inimigos declarados e inimigos disfarçados. O que você tem que olhar é para Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza. Olha para o Senhor, peça, pelo amor de Deus, fale com Ele. Senhor Deus, eu tenho inimigos declarados, me ajude a me libertar deles.
Eu tenho piores inimigos ainda, são os inimigos íntimos. Eu tenho piores inimigos, me ajuda, Senhor, me ajuda. Tenha a noção do que está ao seu redor. Não negligencie isso, a realidade. Agora chame a Deus, clame a Deus, busque ao Senhor com confiança. Com confiança, não é buscar ao Senhor apenas por falar, não é verbalizar por verbalizar, mas busque ao Senhor com confiança. Creia, eu chamo ao Senhor, eu clamo a Deus o Senhor e Ele me ajuda, Ele me salva. De manhã, de tarde, à noite eu choro e me queixo e Ele me ouve, Ele me traz são e salvo. É isso que importa. Amém? Então clame sempre, não desista de clamar, não desista de buscar a Deus o Senhor. Ele é bom o tempo inteiro, Ele é bom o tempo todo. Amém, meus irmãos e irmãs?